Olá, queridos, muito bom dia. Que o Senhor Deus os abençoe e os guarde nesse novo mês que está começando, dia 1º de agosto, sexta-feira. Aqui é o pastor Márcio Brito, Ministério Novos Rumos, e estamos em mais uma edição do Café com Novos Rumos. E o tema de hoje é: você é verdadeiramente filho de Deus? Como é que você pode saber que você é filho de Deus? Muita gente pergunta: eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Pois bem, vamos entender, queridos, o que significa ser filho de Deus. O texto está aqui, queridos, em 1 João, capítulo 3, verso 9. Diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a semente divina. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, começamos aqui uma jornada falando sobre a questão do Filho de Deus. Quem é Filho de Deus? Pois bem, todos nós, quando crescemos, quando nascemos, nos desenvolvemos como seres humanos, e aí, seivas de Deus, obviamente, estão em nós. Quando o Senhor Deus nos cria, lá em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, naquele instante, o que está acontecendo? Nós fomos feitos sua imagem, fomos feitos sua semelhança, e os atributos de Deus estavam em nós. Ele mesmo fala, né? Façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, aves do céu. Então, nós temos uma semelhança com o Senhor, que é o nosso Criador. Mas isso não fazia de nós filhos, fazia de nós criaturas. E aí vamos entrar na composição do Filho. O Filho de Deus, ele tem uma composição diferente. Porque, naturalmente, você observa qualquer filho. Ou ele parece com o seu pai fisicamente, ou ele parece com o seu pai comportamentalmente. Então, o que está acontecendo? E aí, por exemplo, temos os casos de pessoas que são adotadas. Não, às vezes não tem aparência, né, física, mas tem comportamental, porque adveio da educação que recebeu. Beleza, então temos essa configuração, ou seja, o filho se parece com o pai, quer seja de uma forma ou de outra. Perfeito. Vamos a outro ponto. Quando nos tornamos filhos de Deus? Quando você entrega a tua vida ao Senhor Deus, naturalmente, a terceira pessoa da Trindade vem morar dentro de você. Quem? O Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus ele entra na pessoa, ele pega e também traz consigo dons espirituais. Então, ele é a identidade de Deus, ele é a mente de Deus, ele é o fôlego de vida e ele começa a agir na vida daquela nova pessoa que era uma criatura e agora se entregou a Deus e começa a receber elementos fundamentais que o transformam em filho. Então a mente é transformada, a forma de agir é transformada, a forma de falar é transformada. O Filho de Deus ele é marcado por transformação. Então, esse processo ele não acontece de uma hora para outra. Mas também, o Filho de Deus é aquele que se entrega completamente. De forma muito clara, queridos, o Senhor Deus ele fala em vários momentos da sua palavra, mas sobretudo em Apocalipse. Ele fala: aquele que vem, vai chegar até ele depois e não tiver vivido uma vida íntegra, uma vida de fato como filho, buscando santidade, buscando uma vida correta, ele vai falar: olha, sinto muito, nunca te conheci, nunca te conheci. Então, como é que isso acontece na íntegra? Cumprindo os seus mandamentos. E aí a palavra do Senhor vem falar de uma maneira muito clara: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Queridos, isso é muito sério. Aquele que ama o Senhor, ele vive e cumpre os seus mandamentos. Aí você me fala, chega para mim e me pergunta: poxa vida, mas eu nasci assim, eu nasci desse jeito. Pois bem, Romanos capítulo 12, verso 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Ah, legal! Poxa vida, eu vou me posicionar para transformar a minha mente, mas eu não estou conseguindo. E aí entra o Espírito de Deus que mora dentro de você. Nada é impossível, a não ser que você bote o pé firme. Ah, não, eu quero ser desse jeito e ponto final. Eu nasci assim, esse é o meu jeito. Não, aí você não é servo.
Aí você não é filho, porque o filho, ele se entrega, pode até pecar, mas ele se arrepende, ele reconhece o seu erro, ele se posiciona. Isso é um filho. O filho se posiciona em todo tempo. Isso é absolutamente maravilhoso. Olha aqui, vou citar de novo para você 1 João, capítulo 3, verso 9. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a semente divina. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É a turma do bombeiro aí. Vou passar aqui por eles. Não tenho para onde correr. Vamos cantando junto. E não recuarei jamais. Estando em guerra, ai. Queridos, são 7h06 da manhã, aqui na Quinta da Boa Vista. Aí o pessoal das Forças Armadas, já todo mundo passa correndo por aqui. É muito bacana. Mas você entendeu o que a gente estava falando? O Filho de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele não vive. O Filho de Deus, ele entende o valor do seu Pai. Ele entende o valor dos seus mandamentos. Ele não vive pecando, ele não almeja continuar pecando, ele não quer. A Bíblia fala, por exemplo, queridos, lá no Antigo Testamento de forma tão clara, que uma coisa que Deus odeia são pés apressados para fazer o pecado, para fazer o mal. Então, entenda, o Filho de Deus, ele se mantém como Filho de Deus. Ele a cada dia luta para ser filho de Deus. E ele é marcado pela transformação. Ah, mas eu não aguento, eu não consigo. O Espírito de Deus está aqui exatamente para trabalhar no eu não consigo. Porque ele age de uma forma sobrenatural sobre a vida de todos aqueles que verdadeiramente querem. Então, ficou muito claro para nós aqui quem é o Filho de Deus. O verdadeiro filho, a verdadeira filha de Deus. Homens e mulheres que adoram o Senhor, que cumprem os seus mandamentos. Deus habita no meio dos louvores? É lá que eu estou. Ele é um adorador. Ah, os meus mandamentos, ou seja, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O Filho de Deus, ele ama o Senhor, ele cumpre os seus mandamentos, ele guarda a palavra da verdade. Ele vive na palavra da verdade. Ele corta o pecado. Não vive pecando, então não vou pecar. Eu não vou desagradar o meu pai. Eu vou lutar a cada dia para não desagradar o meu pai. Não é pela forma como eu penso. Eu acho que deveria ser. Não. O Senhor Deus já falou, já deixou claro na sua palavra. Então, queridos, ele já colocou uma categoria enorme de qualificações que são reprováveis. E por que a gente continua na prática do que é reprovável? A palavra de Deus é tão clara, tão clara. Eu quero convidar você a ser um verdadeiro filho de Deus, a começar entregando a sua vida a Ele. Entregou a sua vida a Ele, o Espírito de Deus vai morar dentro de você e vai mudar a história da tua vida. Mas, se você deixar. Apocalipse capítulo 2 fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e me deixar entrar, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E aí, o que significa? Ele entra na porta do teu quarto, da tua casa, ele entra. Mas o que adianta você abrir todas as portas e cômodos para ele? Mas esse cômodo aqui, Senhor, esse aqui específico, essa porta eu não vou abrir. Significa que Deus ele não é 100% na tua vida. Então, eu e você precisamos estar antenados quanto a isso. Deixar que ele seja Senhor pleno na nossa vida. Vamos fazer isso? Vamos deixar que ele reine completamente? Eu quero orar com você e entenda. Você não precisa só entregar a tua vida a Cristo. Você precisa decidir viver como verdadeiro filho de Deus todos os dias da sua vida. E o Espírito de Deus vai te apoiar em todas as frentes. Porque o Senhor é contigo e o que Ele mais quer é que você se torne um verdadeiro filho de Deus. Mas vai depender de você. A parte dele Ele já fez, só depende da sua. Pai amado, em nome de Jesus, guarda e abençoe meu irmão e a minha irmã. Enche-os com a tua glória, com o teu poder e com a tua unção. Que aprendam a te amar poderosamente. Que amem o Senhor em tempo e fora de tempo. E que sejam verdadeiros filhos de Deus. Que odeiem o pecado
e queiram a cada dia mais a tua identidade. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que o Senhor Deus te guarde e te abençoe poderosamente. Aqui foi o pastor Márcio Brito do Ministério Novos Rumos. Com Jesus, dê um novo rumo na tua vida e se transforme no verdadeiro Filho de Deus. Só depende de você. Primeiro pela sua decisão e depois pelas suas atitudes de querer realmente ser filho, de querer ser realmente como o seu Deus. Um beijo, que Deus te abençoe. Ótima sexta, paz.